Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. Eu normalmente vou lendo às vezes trechos dos livros do André Luiz, que psicografou pelo Chico Xavier, para ver como é que ele está chamando a atenção. Mas o que eu fico a querer salientar é a parte científica do trabalho do André Luiz, que ele traz muitas informações que ainda não é reconhecida pelo mundo acadêmico oficial, mas ele não está trazendo, ele está trazendo fatos, e fatos é que o cientista gosta de observar e de estudar. Naturalmente, muitos fatos dele vai precisar algum pouco mais de esclarecimento e de material para ser pesquisado, mas ele está trazendo fatos que daqui a pouco os cientistas oficiais vão observar e vão fazer. Hoje nós vamos pegar a lição número 217, é o caso do Leonardo Pires, desencarnado há 20 anos. Esse caso, o André Luiz vai chamar a atenção que esse moço, ele tinha uma companheira leviana e ele foi fazer parte do regimento. Ele já vivia antes, foi trabalhador de um general, e ele ia até ainda a época da Guerra do Paraguai, e ele vai, e tinha um militar que ele suspeitava, tinha ciúmes com essa companheira. E lá no regimento, ele tratou de colocar veneno na comida desse companheiro. Ele desencarna, mas na época da guerra, aquela confusão toda, não deu para investigação, ele conseguiu escapar, foi para a guerra, ficou um pouco com a mulher, depois ele voltou, casou, formou uma família e tem uma neta, Antonina, que ele já desencarnou e está na casa da Antonina, ele está lá ainda lá. E aí o André vai chamar a atenção, após dele diz o seguinte, está lá, ele ainda se apresenta, o Leonardo desencarnou há 20 anos e agora vive na casa da Antonina, né? Se apresenta como um velhinho, conforme os últimos dias terrestres dele. Desencarnou velhinho. E a mente dele está fixada em recordações lá do passado, recordações da morte desse homem. Ele está com a mente fixada, é como se ele fixasse e formou o que o Espiritismo, o André chama monodeísmo. Ele fixa aquela ideia, e aquela ideia é que está firme nele. Ele diz, e aí o Clarencio, que é o que está com o André nessa história, porque essa história ele está contada no livro Entre o Céu e a Terra, na página 47 e 49. Entre o Céu e a Terra é o livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo André Luiz, e está na página 47 a 49, e é que está essa história nesse livro, Entre o Céu e a Terra. E ele diz o seguinte, após sondar-lhe o íntimo, Clarencio explica quando o jovem era empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza, e hoje conserva na mente o clima do envenenamento. Quando ele fez aquilo tudo, quando ele estava ainda no leito da morte, reconhece as lembranças do crime e castiga-lhe o mundo íntimo, centralizando todos os episódios apenas nesse. É comum isto. O monoteísmo ele faz com que você fixe a ideia e vem o sentimento de culpa, praticamente você só vive isto. Sentimento de culpa é algo muito estudado na psicologia, mas muito mais estudado na psicologia do mundo espiritual. Os psicólogos, os psiquiatras do mundo espiritual
estuda isso porque isso, às vezes, esse monodeísmo, essa fixação, chega ao ponto de transformar o sujeito, às vezes, num ovoide, que depois a gente vamos falar sobre isto. E isto daí fixa a mente dele, fica fixada. E essa fixação, quanto tempo vai demorar? Diz aí, o André diz, ó, no além, o monoteísmo persiste lá nele, e com um olhar de louco segue a única imagem que lhe vitaliza. Cada dia, na memória, o influxo da própria consciência se considera culpada. E isso você vai vendo que ele vai ficando, vai acontecendo e vai ficando isto guardado na mente dele. E nós sabemos os estragos que isso vai causando. Esse monoteísmo, ele causa um estrago imenso que só na reencarnação é que às vezes o sujeito se liberta. Então, nesse caso desse Leonardo Pires, é um dos casos de fixação. E ele vai contar esses casos, e aí serve para o mundo acadêmico entender que muitas pessoas que às vezes vêm com neurose, com psicose, com personalidades psicopáticas, muitas vezes são reflexo de monodeísmo que viveu lá no mundo já desencarnado, porque levou essa experiência, fixou e traz ainda reflexo dessa experiência nessa vida atual. Mas só a reencarnação é que pode libertar. Então, o estudo dessa fixação mental, o mundo acadêmico estuda numa visão aqui. Ele não traz que, às vezes, essa visão, tem casos que ele tem 200 anos, 300 ou mais anos, com essa fixação mental que precisa ser estudada pelo mundo acadêmico. O monodeísmo, que é um capítulo de muito interesse e de estudo para a psiquiatria e para a psicologia do futuro. Até o próximo encontro com a série O André Luiz, o Cientista Espiritual.